Boa noite. Boa noite. Relator da Comissão Especial da Câmara dos Deputados aceita pedido de impeachment de Dilma. Em evento da Marinha na Bahia, o presidente agradece o apoio de manifestantes, mas não fala em golpe. Eduardo Cunha recua e pede aos líderes indicação de nomes para a comissão do impeachment de Michel Temer. Produção de veículos no primeiro trimestre despenca para o pior nível desde 2003. Mais da metade das casas do Brasil já tem acesso à internet e o celular é o principal meio. Ladrões assaltam carro forte na Via Anguera. Eles trocaram tiros, explodiram cofre e fugiram com dinheiro. Em Diadema, no ABC Paulista, moradores que fazem compras pela internet estão sem receber as mercadorias em casa. Mesmo pagando o frete, eles são obrigados a retirar os produtos nos correios. A alegação da empresa é que, por falta de segurança, os carteiros não fazem as entregas para evitar os assaltos constantes na região. Esse homem, que prefere não mostrar o rosto, trabalha nos Correios. Com um furgão, entrega encomendas de pessoas que compraram pela internet. Diz que já foi assaltado 9 vezes e chegou a ser mantido refém. Me levaram até um determinado local, eu fiquei com o bandido lá, um comigo e o outro foi, acho que, descarregar as mercadorias em algum lugar. Conta que, traumatizado, ficou uma semana longe do trabalho, o que tem sido comum entre os colegas que passam pelo mesmo susto. E tem pessoas que já estão há mais de 8 meses, 9 meses, até anos afastado, devido a traumas de assalto. O Sindicato dos Trabalhadores diz que em todo o país, cerca de 5.000 carteiros estão afastados por problemas emocionais causados pelo trauma sofrido em assaltos, o equivalente a 10% da categoria. A empresa de Correios não informa a quantidade de roubos, mas o sindicato estima em 10 por dia, em média, na Grande São Paulo. Em várias áreas da capital e de cidades da região metropolitana, o risco de assalto é considerado tão alto que os Correios suspenderam oficialmente as entregas. E aí é o morador que tem de vir até um centro de distribuição como este para buscar a encomenda, mesmo tendo pago o frete para receber em casa. É o caso de Vanessa, que mora em uma das chamadas zonas de restrição. No bairro dela, o Eldorado, em Diadema, o carteiro não entra. É desagradável porque você paga pelo produto para chegar na sua casa. Ele não chega em casa, então assim a gente se sente lesado por não chegar na nossa casa. E o correio devolve o dinheiro do frete? Não devolve. Fernando, que veio buscar uma peça para o carro que comprou num site, reclama do tempo que perde na espera. É praticamente impossível. Abre 9 horas, 7 horas tem fila aqui já para pegar a mercadoria. E a gente paga o frete, entendeu? Só que a gente não recebe. Eu acho que isso aí é sacanagem com a gente, né, com o consumidor. O sindicato diz que até o ano passado, carteiros trabalhavam com escolta em locais perigosos, mas que a proteção foi retirada. O chip de rastreamento, que seria implantado em cada encomenda, também ficou só na promessa. Nós já reivindicamos isso da empresa já há muito tempo. A empresa fala que vai estar investindo na questão de chips. O próprio presidente do Correio, Giovanni Queiroz, colocou essa questão aí que ia investir em chips, mas até agora nada. Só ficou só na promessa mesmo. Pois é, e sobre o pedido dos funcionários para implantar chips nas mercadorias, a assessoria de imprensa dos Correios aqui de São Paulo não soube informar como está esse processo. Já sobre a segurança dos carteiros, afirmou que os Correios utilizam escolta armada e rastreamento de veículos. A assessoria diz ainda que em localidades com alto índice de assaltos, os Correios adotam a chamada entrega diferenciada, feita numa unidade mais próxima do endereço do destinatário. Quadrilha assalta carro forte da empresa Protege na rodovia Anhanguera, em Luiz Antônio, no interior do estado. O assalto aconteceu por volta das 9 da manhã, no sentido interior capital. Segundo a polícia rodoviária, os bandidos renderam o motorista de um caminhão que passava pelo local e a carreta foi usada para bloquear as 2 faixas da rodovia, impedindo a passagem do carro forte. Ainda segundo a polícia, os suspeitos conseguiram explodir o cofre do carro e fugiram sentido capital, levando os malotes de dinheiro. Nenhum suspeito foi identificado. Os assaltos à empresa
empresas de transporte de valores têm sido frequentes aqui no estado. Nesta semana, em Santos, a empresa Prosegur foi atacada por homens fortemente armados. O mesmo aconteceu em Campinas, no mês passado, numa unidade da empresa Protege. Panama Papers, a Polícia Federal da Suíça realizou buscas na sede da UEFA, federação que controla o futebol europeu. O nome de Gianni Infantino, atual presidente da FIFA e ex-secretário-geral da UEFA, apareceu nos documentos vazados. E o primeiro-ministro da Islândia desistiu de renunciar, o que anunciou ontem. Ele agora afirma que vai ficar afastado só temporariamente. De acordo com os documentos vazados, o primeiro-ministro Sigmundur Gunnlaugsson e sua mulher criaram uma empresa offshore nas Ilhas Virgens Britânicas com a ajuda do escritório panamenho Mossack Fonseca. Na segunda-feira, houve protestos em frente ao parlamento para exigir a renúncia dele. Na Suíça, a suspeita é que o ex-secretário-geral da UEFA, Gianni Infantino, teria participado em contratos pagos em paraísos fiscais. O uruguaio Juan Pedro Damiani, presidente do Peñarol, deixou o Comitê de Ética da FIFA. Seu nome também aparece nos documentos do escritório panamenho. O ministro das Finanças da França declarou que o Panamá voltará a ser incluído na lista de paraísos fiscais. Há 4 anos, os dois países fecharam um acordo sobre o combate à evasão fiscal e o Panamá foi retirado da lista. A França também pretende pedir à Organização para a Cooperação do Desenvolvimento Econômico, a OCDE, que volte a classificar o Panamá como paraíso fiscal. Na última classificação feita pela Comissão Europeia em junho de 2015, o Panamá ainda aparece como um dos 30 paraísos fiscais do mundo. Na China, 8 antigos e atuais membros da cúpula dirigente do país têm parentes que são proprietários de companhias offshore secretas. Entre os brasileiros citados constam 2 contadores que fizeram delação premiada na Operação Lava Jato. Eles estariam ligados ao empresário Carlos Alberto de Oliveira Andrade, dono da rede de concessionárias Caoa e da montadora Hyundai no Brasil. Ainda não foi esclarecido se as offshores foram declaradas no Brasil. Um relatório do Banco Central aponta que o governo Fernando Henrique Cardoso também usava as chamadas pedaladas fiscais, mas com números menores que os do governo Dilma Rousseff. Na época de FHC, no fim de 2001 e 2002, as pedaladas somaram quase 2 bilhões de reais. Já no governo Dilma, no fim de 2013 e 2014, os valores chegaram a quase 37 bilhões de reais. Na semana passada, o ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, afirmou que a prática adotada pelo governo estava de acordo com o entendimento do TCU vigente na época. O relator da Comissão Especial do Impeachment na Câmara dos Deputados aceitou a acusação para afastar a presidente Dilma Rousseff. O parecer deve ser votado na semana que vem e depois vai para definição no plenário. O início da sessão foi tumultuado. A confusão começou quando um advogado pediu a palavra para defender Dilma. A oposição reagiu. Ela quer postergar para que dê tempo do Lula comprar mais voto aqui dentro dessa casa. O presidente da comissão, deputado Rogério Rosso, do PSD, negou a palavra ao advogado. Deputados da base governista protestaram. É mais uma nulidade, é mais uma vulneração à Constituição. Ao começar a leitura do seu voto, o relator, deputado Jovair Arantes, do PTB, disse que fez um trabalho técnico. Alguns me chamaram de herói, outros vão me chamar de vilão e golpista. Esses rótulos, contudo, não me preocupam. O meu maior cuidado foi o de realizar um trabalho imparcial, com a consciência tranquila e em respeito ao povo de Goiás e do Brasil. Jovair Arantes afirmou que a denúncia apresentada pelos juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior e pela advogada Janaína Pascoal preenche todas as condições jurídicas e políticas para ser aceita. O relator destacou que o processo de impeachment não é golpe de Estado. Assim, desde que respeitadas as suas balizas democráticas, o processo de impeachment não é golpe de Estado, na exata medida em que ele objetiva preservar os valores éticos, jurídicos e político-administrativos consagrados na Constituição Federal.
Segundo o deputado, a pedalada fiscal foi um engenhoso mecanismo de ocultação da verdadeira situação das contas públicas. O relator afirmou que o poder legislativo não vai permitir a usurpação da sua função mais importante, que é o controle político das finanças públicas. A questão não é a essencialidade da despesa aberta, mas o meio escolhido para a viabilização do crédito, porque afastou o legislativo do controle prévio das despesas públicas. O relatório deve ser votado pela comissão de 65 deputados na semana que vem. Depois, segue para o plenário da Câmara. Neste momento, o relator, deputado Jovair Arantes, do PTB, fez uma pausa na leitura do voto na comissão do impeachment. O parlamentar começou a falar por volta das 3h30 da tarde. O relatório é extenso, a leitura ainda deve durar pelo menos mais 1 hora. Após a leitura, os parlamentares podem se manifestar. A expectativa é que os deputados peçam um pedido de vista coletivo. O objetivo é não atrapalhar o cronograma de votação do texto marcado para a semana que vem. É bom lembrar que a Câmara dos Deputados só autoriza o julgamento do pedido de impeachment que vai acontecer no Senado. E para isso são necessários os votos na Câmara de 342 deputados, ou seja, 2/3 do total. O Partido Progressista decidiu permanecer na base aliada do governo, pelo menos até a votação do impeachment. O presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, negou que tenha qualquer negociação de cargo em troca de votos a favor de Dilma. O PP é a terceira maior bancada na Câmara, com 51 deputados. Nogueira afirmou que há parlamentares do PP a favor do impeachment, mas que a maioria defende a continuidade do governo. Segundo ele, 40 parlamentares da sigla são favoráveis a Dilma. A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil anunciou que vai apoiar o processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. A CNA é presidida por João Martins da Silva Júnior. Ele entrou no lugar de Cátia Abreu, que se licenciou para assumir o Ministério da Agricultura. Cátia Abreu, senadora do PMDB, já se manifestou contra o impeachment de Dilma. No anúncio de hoje, a CNA afirma que o país vive uma crise econômica gravíssima causada por reiterados erros de política econômica e pelo colapso fiscal promovido pelo atual governo. Em cerimônia militar, a presidente Dilma Rousseff evitou se manifestar sobre a crise política. Na Bahia, Dilma participou da entrega de um novo navio da Marinha. Ela fez um discurso curto em que falou sobre a embarcação que vai operar em áreas oceânicas e na proteção de plataformas marítimas de petróleo. Apenas ao se despedir, ela mencionou a manifestação a favor de seu governo, que ocorria do lado de fora. Queria agradecer a todos os manifestantes que se colocam aqui debaixo de chuva, defendendo a nossa democracia e defendendo a institucionalidade do nosso país. Dilma não falou sobre o impeachment e a oposição, como nos últimos eventos. O governador da Bahia, Rui Costa, do PT, também agradeceu a manifestação. A democracia, ela não fica de pé se a Constituição não for respeitada e se o voto do cidadão não for respeitado. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o avanço do pedido de impeachment da presidente Dilma na Câmara. A tramitação do processo de impeachment tornou-se um pesadelo do qual Dilma Rousseff não consegue acordar. Hoje, cumpriu-se mais uma etapa desse pesadelo. Veio à luz o parecer de Jovair Arantes, relator do processo de impeachment. Ele opinou favoravelmente à aceitação da denúncia contra Dilma. Jovair integra a infantaria de Eduardo Cunha, que gerencia o inferno de Dilma. Estima-se que este parecer contrário à presidente será aprovado na comissão quando for a voto, provavelmente na segunda-feira. Você deve estar tendo alguma dificuldade para acompanhar os debates travados em torno do pedido de impeachment. Não se preocupe, a deficiência não é sua. Uma das características da dificuldade de julgamento da plateia é ter que ouvir horas e horas de debates parlamentares, ter que ouvir entrevistas de Dilma, ter que ouvir os comícios de Lula para chegar à conclusão de que ele já não tem nada a dizer. Os discursos giram a esmo como parafusos espanados. Da comissão do impeachment, o pedido contra Dilma irá para o plenário da Câmara. Se tudo correr como Eduardo Cunha planejou,
O pedido de impeachment irá a julgamento no plenário até o dia 17 de abril, um domingo. Dilma Rousseff está em apuros. Uma evidência disso é que ela tenta retardar esse calendário. Mas a presidente ainda não está morta. Hoje, o Partido Progressista, que tem 32 filiados enrolados no escândalo da Petrobras, anunciou que ainda não desembarcou do governo. Dilma Rousseff já não tem condições de realizar os seus sonhos, ainda que salve o mandato. Ela hoje luta apenas para evitar a realização dos seus pesadelos. Boa noite. Idealizado para contar a história do movimento sindical no ABC, o Museu do Trabalho, também conhecido como Museu do Lula, localizado em São Bernardo do Campo, está abandonado. Um outro projeto, o Memorial da Democracia, onde seria guardada parte do acervo do ex-presidente, continua embargado. A placa está toda desbotada, a enorme fachada de concreto pichada. O mato alto que toma conta nem é novidade. Segundo os moradores, faz tempo que o local está abandonado. Mais de 1 ano ou 2 que já está parada essa obra aqui, está a situação desse jeito, abandonada. O projeto do Museu do Trabalho e do Trabalhador foi apresentado em abril de 2012. A inauguração seria em 2013, mas o prazo não foi cumprido. Como um dos portões está aberto e não há segurança no local, qualquer pessoa pode entrar. À noite dá muito medo de passar aqui sozinha. Aqui na parte de baixo da marquise principal do museu, a gente tem uma noção melhor desse descaso. Aqui, por exemplo, a gente tem várias peças de roupas e sapatos que a gente não sabe se são de pessoas que invadiram o local ou se são de operários que trabalhavam aqui na obra. E aqui desse lado tem vários tijolos que também seriam utilizados na construção e alguns deles até que nem sequer foram retirados das embalagens. Também flagramos poças d'água com possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti. Além disso, o concreto apresenta sinais de infiltração. A obra toda foi orçada em 18 milhões e 200 mil reais. A maior parte, 14 milhões e meio, viria do governo federal. A outra parte, do município de São Bernardo do Campo. Aqui na região, o futuro museu que resgataria a história das greves metalúrgicas nos anos 70 ganhou até um apelido, Museu do Lula. Eu acho que isso é um meio de desvio de dinheiro. Foi só um meio de desvio de dinheiro. Não, é triste, né? Porque quando você fala de museu, é sempre algo muito valioso para a cidade.